Pronto, valendo, podem começar. Bom dia, meu nome é Denise e eu vou começar a nossa apresentação. O nosso planejamento estratégico situacional vai tratar do aumento da mortalidade materna em Teresina. Pode passar. Então, as etapas que a gente delimitou foi a identificação do problema, descrição do problema, explicação, a definição da situação objetivo, as operações de combate ao problema, análise da viabilidade e a implementação no final. Iniciando pela identificação, seleção e priorização dos problemas. Então, os óbitos que ocorrem durante os 42 dias após o parto e estão relacionados com a gravidez, eles entram nesse índice da mortalidade materna. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 90% dessas mortes são consideradas evitáveis, e o problema se destaca no panorama nacional da atenção básica. Pode passar. Então, o problema é a alta mortalidade materna em Teresina, e a gente delimitou 3 atores principais, que são o Ministério da Saúde, o Secretário Estadual de Saúde e a Fundação Municipal de Saúde. Bom dia, professor. Eu sou José Arthur e eu vou dar continuidade aqui à apresentação. Eu vou ficar responsável pela segunda etapa, que seria a descrição do problema. Essa parte do planejamento estratégico, ela utiliza o vetor de descrição do problema, né, o VDP, para poder nortear a discussão e impedir que ocorra uma desorganização no processo de planejamento. No processo de elaboração do VDP, são utilizados um conjunto de descritores, e o que são esses descritores? Eles são os fatos que vão demonstrar a existência do problema. Nosso grupo aqui elencou 5, para poder nortear o problema. O primeiro descritor é elencado, que foi a elevada razão de mortalidade em Teresina. Haja visto que, segundo a Organização Mundial da Saúde, quando essa taxa ultrapassa 40 óbitos a cada 100 mil habitantes, a localidade ela já possui uma taxa alta. E como a gente pode ver, Teresina apresenta 65,7 a cada 100 mil habitantes, por isso ela possui uma alta categorização. O segundo descritor é um comparativo com algumas capitais brasileiras. A gente colocou apenas 3 exemplos, mas possui alguns outros. Esses 3 exemplos, São Paulo, Belém e Porto Alegre, mostram que essas 3 capitais possuem uma taxa menor do que Teresina. Então, mostra que Teresina possui uma taxa elevada no cenário nacional, comparada a outras capitais. O terceiro descritor, ele está relacionado com a Covid-19. A gente não conseguiu achar um dado específico de Teresina, mas a gente pegou um do Piauí, que mostrou que 40% dos 43 óbitos que ocorreram do início do ano, do ano de 2021 até setembro, foram em decorrência das complicações causadas por Covid-19, então a gente pode fazer um link com Teresina, né, que Teresina também sofreu com a pandemia. Então a gente pode botar como o Covid como um fator impulsionador do aumento da mortalidade materna, em Teresina também. O penúltimo descritor, o descritor 4, ele mostra que houve um aumento de 20% no total de óbitos maternos no Piauí. A gente também não conseguiu achar um dado muito específico para Teresina, por isso que a gente colocou o do Piauí, que a gente pode fazer uma correlação. E esse quarto descritor, ele nos leva para um quinto descritor, que mostra que o Estado ele foi num caminho contrário à tendência nacional e à tendência regional, no caso do Nordeste, que tiveram uma queda de aproximadamente de quase 3%. Agora eu vou passar a palavra para a Isabela, que vai explicar o problema da terceira etapa. Então, na terceira etapa da explicação do problema, a gente vai identificar as causas desse problema, né, da mortalidade materna e do seu aumento. Então, as principais causas a gente vai dividir nas causas obstétricas diretas, que vão ser complicações obstétricas durante a gravidez, o parto ou o puerpério, que são decorrentes, por exemplo, de intervenções, de omissões, de tratamentos inadequados, ou de alguma cadeia de eventos que acabe sendo resultante de alguma dessas causas. Então, a gente tem, entre elas, principalmente a hipertensão, se não for tratada de forma correta, por exemplo, as hemorragias, as infecções puerperais e o aborto. E, do outro lado, a gente tem as causas obstétricas indiretas, que já estão relacionadas a doenças pré-existentes à gestação. Então, não são causas que são causadas por aquelas causas obstétricas diretas. Então, não é por um tratamento errado, não é por uma intervenção errada, uma omissão, mas sim por doenças que já estavam ali e foram agravadas por efeitos fisiológicos mesmo da gravidez. E essas causas obstétricas indiretas, elas são a menor porcentagem do total, né? Então, as principais são doenças circulatórias, doenças respiratórias, a AIDS, doenças infecciosas e parasitárias. E como eu falei, né, as causas obstétricas indiretas aqui no Brasil, de 1996 a 2018, só para a gente contextualizar,
elas são a menor parte, 29%, e as causas obstétricas diretas são a maior parte, que são 67%. Pode passar. E aí, só contextualizando essas causas, né, trazendo aqui para a Teresina, na nossa referência, ele tratou desse período aqui de 2016, e segue aquela mesma tendência, né, as causas obstétricas diretas são em maior número, correspondendo a 69,4%, principalmente por complicações por aborto, seguido de hipertensão, infecções puerperais e complicações no parto. E as causas obstétricas indiretas correspondem à menor parte, né, 25%, principalmente doenças respiratórias e doenças digestivas. E aí, o restante desse total, né, 5,6%, são por causas tardias, né, aquela morte materna tardia, que se dá naquele período entre o final do puerpério e 1 ano, né, após ali o término da gravidez ou parto. Pode passar. Aqui é mais tratando desse aumento da mortalidade materna no Piauí nesses últimos anos, porque até ali, mais ou menos, 2018, 2019, a gente estava tendo uma pequena redução, né, desse número, mas com as infecções por Covid-19, esse número voltou a aumentar. E aí se enquadra naquelas causas obstétricas indiretas, né, que eu falei, por exemplo, por doenças infecciosas. Então, uma coisa parecida que aconteceu também em 2009, ali, com aquele surto de H1N1, que também ocasionou mais mortes maternas do que o que já era comum. Então, aqui nesse gráfico, a gente vê que, nessa faixa azul, a gente vai ter a razão de mortalidade materna, que é o número de óbitos por cada 100 mil nascidos vivos, e em 2018 esse número era 83,5, e no ano de 2021, né, contado até setembro desse ano, chegou a 150, então foi um aumento bem significativo. E em 2018, já o número absoluto desses óbitos maternos era 35, e em 2021, até o mês de setembro, passou para 43. E desses 43 óbitos, como o José Arthur falou ali, na descrição do problema, 17 foram decorrentes de complicações do COVID, né? Então, correspondeu a 40%, e essas principais complicações eram aborto espontâneo, ruptura prematura de membranas, restrição de crescimento intrauterino, sofrimento fetal, ou trabalho de parto ou parto prematuro, né? E essas complicações acabavam levando a muitos óbitos. Pode passar. E aí, por fim, a gente tem os nós críticos, né? Que são aqueles nós explicativos, as causas, né? Que são mais críticos de serem mudados para poder resolver esse problema. E esses nós críticos, eles têm que ter um alto impacto, né, sobre o valor de descrição do problema, tem que ser um centro prático de ação, então, um dos atores tem que ter governabilidade sobre essa causa, e também tem que ter uma viabilidade política, né, durante esse período do nosso plano. Então, aqui eu enumerei 8 nós críticos, né? Então, começando, primeiro, o pré-natal normalmente tardio, descontínuo ou não realizado. Então, isso acaba dificultando, né, a identificação e o tratamento de alguns problemas. O segundo, a falta de treinamento e qualificação profissional adequados. O baixo controle de patologias maternas crônicas. Uma insuficiência de leitos de médio e alto risco na região. A insuficiência de equipamentos e de estrutura de monitoramento na atenção básica para essas gestantes, um sistema de referência e contra-referência, né, do Sistema Único de Saúde não formalizados, que acabam não funcionando de forma plena e não garantindo esse atendimento na forma que deveria acontecer ali ao paciente, né, uma prática médica muitas vezes intervencionista e mercantilista, o que acaba dificultando ainda mais, né, o acesso ali da gestante a esse serviço de saúde, e a desinformação ali da paciente e da gestante sobre métodos e sobre serviços. Pode passar. Bom dia, gente. Eu, Yasmin, vou dar continuidade à apresentação falando sobre a definição da situação objetivo, né, que vai basicamente consistir na definição dos resultados esperados, ou seja, quais são as mudanças pretendidas em relação aos nós críticos e aos descritores do problema que foram identificados, né? Um dos objetivos é a atualização e a manutenção dos aparelhos de tração, né? Um aparelho de tração normalmente ele é trocado dentro do período de 5 anos por causa de questões tecnológicas mesmo, né? E com o tempo também são criados softwares mais eficientes que usam tecnologias como contraste, fusão de imagem, elastografia, entre outras. Além disso, outro objetivo seria uma melhoria estrutural e organizacional das UBSs, né,
de forma que seja possível identificar possíveis gestantes que não estejam fazendo o acompanhamento de forma correta ou que não estão fazendo acompanhamento nenhum, né? A gente já viu que um número baixo de consultas pré-natais está associado com uma maior chance de mortalidade materna e também tem, né, uma certa associação da mortalidade materna com a primeira gravidez, o que pode indicar um elevado grau de desinformação, né? E é importante também a atualização dos profissionais dessa área de uma forma constante, né? Por exemplo, a gente sabe que tem algumas práticas muito associadas com a violência obstétrica, que com um pouco mais de estudo poderiam ter sido evitadas. Por exemplo, boa parte dos casos de episiotomia, na verdade, não tem indicação de episiotomia, e muitos médicos acabam deixando um pouco de lado as descobertas que vão sendo feitas, do que é melhor para a mulher, para o bebê, e também as recomendações oficiais e acabam causando uma lesão desnecessária na parturiente. Em uma escala maior, em outras situações, esse tipo de desinformação, esse tipo de atitude por parte do médico pode acabar levando ao óbito da mulher. E outro objetivo seria a realização de pelo menos 4 consultas e 2 ultrassons antes do parto, para que possam ser identificados e tratados problemas relacionados ao desenvolvimento do bebê, a posição dele no útero, enfim, outras condições que possam prejudicar tanto a saúde da mãe quanto da criança no momento do parto, né? Além disso, as consultas são importantes para as recomendações do pré-natal e tirar quaisquer dúvidas que aquela gestante possa ter e que possam prejudicar a saúde dela e do bebê. Outro objetivo esperado é o incentivo e o consequente aumento na adesão das mulheres ao pré-natal e, finalmente, também a melhoria no atendimento básico e o controle de doenças crônicas na população, já que boa parte das causas de morte materna estão relacionadas a doenças ou condições desenvolvidas antes ou durante a gravidez, que acabam tornando aquele parto uma situação de risco quando não são tratados, né? Como é o caso da hipertensão, como a Isabelle falou, e também até o Covid, né? Que foi responsável por um aumento aí de muito boa parte aí dos casos de mortalidade materna. Pode passar. Bom dia a todos. Então, na quinta etapa, a gente vai falar sobre a identificação das operações necessárias ao enfrentamento do problema. Na ação 1, nós temos que verificar a situação dos aparelhos necessários para os cuidados obstétricos antes, durante e após o parto. Por exemplo, no caso do pré-natal, ver como está a situação dos aparelhos necessários para a realização dos ultrassons. Na ação 2, nós temos que incentivar, desde a primeira consulta, já que você sabe que a grande maioria, né, assim, das pessoas, a grande maioria não, mas uma parte das pessoas que vão para as UBS, elas acabam indo só para a primeira consulta, então tem que ter essa conversa, esse incentivo, para que elas continuem indo às próximas consultas também, como a Yasmin falou, acho que são 4, pelo menos, que são indicadas. E na ação 3, é necessário realizar essas entrevistas com os médicos das UBS para ver como está o nível deles, tanto de conhecimento quanto de atualização, para lidar bem com a situação lá. E, caso não esteja tão bom, promover esses cursos baseados nas carências que eles apresentam. Na ação 4, nós temos que promover campanhas educativas para a população mesmo, em geral, para as mulheres grávidas, sobre a importância do controle das doenças crônicas que elas têm, dado que essas doenças crônicas são um alto fator, né, um fator que leva muito à taxa de mortalidade materna, e também das doenças infecciosas, como, por exemplo, foi falado, a Covid, que aumentou muito em número essa questão da mortalidade materna. Pode passar. Na ação 5, nós temos essa orientação administrativa para a realização da prática médica humanizada, visto que essa prática médica mais humanizada, mais preocupada com a paciente, ela faz a adesão, né, da mulher a esse tratamento, ou a esse processo. Na ação 6, nós temos a solicitação governamental para o maior investimento na infraestrutura das unidades em questão. Como a Isabelle falou, muitos locais faltam leitos, a própria estrutura do local e também a questão dos aparelhos que vão ser necessários para a realização dos exames. Na ação 7, tem a idealização e a adoção de uma plataforma que seja eficiente, assim como a Isabelle falou também, que falta isso, para a formalização dos dados dessas pacientes. Na ação 8, garantir um transporte que seja adequado e em tempo oportuno em situações de emergência obstétrica, para elas serem transportadas para uma outra unidade de saúde. Bem, prosseguindo aqui, em relação à análise de viabilidade, é aquilo que os outros grupos haviam apontado,
Existem os 3 atores, que no caso são a Secretaria Municipal de Saúde, a FMS, a CESAP, Secretaria Estadual de Saúde, e o Ministério da Saúde. Nesse sentido, haverão 8 operações no caso, mas aqui eu só listei 4 nessa tabela. Nesse sentido, são todas operações de consenso, não haverá nenhuma dissensão, nenhum conflito de interesse. E nesse sentido, para cada ação, existe um ator mais apropriado, mais adequado para tal fim. Nesse caso, por exemplo, as campanhas publicitárias são de maior incumbência do Ministério da Saúde, as ações de vigilância da CESAP, Secretaria Estadual de Saúde. Já em relação às ações hospitalares, é muito importante a ação do município, bem como nas maternidades de cada um de seus entes, seja ele estadual ou municipal. Bem, para então instituir essa implementação, no caso, essa gestão de resolução do problema, é necessário uma abordagem concertada, conjunta do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Fundação Municipal de Saúde, bem como já através da ação individualizada desses entes a nível municipal e estadual. É necessário, então, melhorar a alimentação dos bancos de dados de taxa de mortalidade materna, né? Até porque, antes de tomar qualquer iniciativa, qualquer ação, é necessário saber do que se trata, do que se está estudando. De outra maneira, seria como navegar sem bússola. Analisar os coeficientes dos municípios, analisar os coeficientes do município, perdão, e examinar seus dados epidemiológicos, porque eles acabam repercutindo na mortalidade materna. E, por último, monitorar a efetividade das ações via análise de dados em períodos pré-determinados. A partir desse trinômio, desse tripé, consegue-se, então, implementar um modelo de gestão apropriado e que consegue acompanhar o andamento e a efetividade de todas essas ações. Bem, cria-se, então, a tabela, no qual tem-se a taxa de mortalidade materna do Brasil e do Piauí funcionando como parâmetros. Haverão também as fontes de verificação, no caso, principalmente boletim epidemiológico, e nesse sentido, haverão 3 períodos pré-determinados, seja ele de 1 ano, 2 anos, 3 anos, nesse caso justamente para acompanhar a evolução daquilo que tem sido feito, e a partir daí analisar a variação de tudo isso. Então, a partir daí, além disso, também consegue-se adicionar aqui a análise da taxa de mortalidade entre os bairros da capital Teresina, e a partir daí entender de que forma, como tem andado toda a questão. Bem, essas foram as nossas referências e muito obrigado pela atenção.